Há muitas dúvidas aqui entre os nossos ouvintes em relação à vacinação, que teve início em São Paulo já no domingo e que prossegue ainda no Hospital das Clínicas, envolvendo os profissionais da saúde. A gente está na linha a partir de agora com o secretário municipal de saúde de São Paulo, Edson Aparecido, que nos atendeu aqui para responder uma parte dessas dúvidas e também trazer um panorama da situação da pandemia aqui na cidade de São Paulo. Secretário, bom dia. Bom dia, Sheila. Um prazer enorme estar novamente com vocês. Secretário, vamos começar aqui, já que são muitas as perguntas dos ouvintes em relação a quando eu serei vacinado. Pergunta de idosos, por exemplo, que estão dentro do grupo prioritário inicial. Só que não há doses para todo mundo, e isso vale para o país inteiro, inclusive para a cidade de São Paulo. Por isso, tem sido priorizado o grupo de profissionais que atuam diretamente com pacientes que têm Covid-19. O que há de planejamento para a cidade de São Paulo nesse sentido? E quando acabarem essas doses, como ficaremos? Quando essas pessoas vão poder de fato se vacinar? Bom, a cidade de São Paulo, ela tem mais de 6 mil leitos de UTI de enfermaria entre os hospitais públicos municipais, do estado e privado para tratamento de Covid. Nós temos também aqui, para se ter uma ideia, 500 mil profissionais de saúde, né? E devemos receber, num primeiro momento, por parte do Ministério da Saúde, da Secretaria Estadual, cerca de 400 mil doses para que a gente possa imunizar 200 mil profissionais de saúde, ou seja, 40% deles. São Paulo foi já o epicentro da pandemia. Aqui nós continuamos tratando pessoas que vêm de todo o estado e também de outros estados. Essa quantidade de vacina que nós devemos receber ainda hoje, e vamos dar início imediatamente à vacinação dos profissionais hoje, ela, sem dúvida nenhuma, vai fazer com que a gente tenha um critério de vacinar, de imunizar, num primeiro momento, apenas aqueles profissionais que estão 24 horas no fronte de atendimento de um leito de UTI, de um leito de enfermaria, num pronto-socorro referenciado para a Covid e nos nossos covidários das nossas UPAs, das nossas AMAs, das nossas UBSs e também os profissionais que trabalham no resgate do SAMU, que resgatam pessoas com Covid aqui na cidade. Então, esta primeira quantidade que nós estamos recebendo é exatamente para isso e também para que a gente possa vacinar, dentro do protocolo estabelecido pela Anvisa, 14.173 idosos que estão acamados em instituições de longa permanência. No município de São Paulo, 76% dos óbitos foram de idosos e, sobretudo, esses idosos acamados que estão em asilos. Então, a nossa estratégia neste momento é essa. Devemos receber um primeiro lote com cerca de 200 mil doses ainda hoje e entre 10 e 14 dias o segundo lote para que a gente possa, então, finalizar a imunização de cerca de 200 mil profissionais de saúde neste momento e de cerca de 14 mil idosos que estão em asilos. Portanto, a gente está falando de aproximadamente 215 mil pessoas sendo vacinadas, é isso, né? Exatamente, num intervalo de 15 dias, recebendo a primeira e a segunda dose. E aí, na medida que nós formos recebendo as demais doses, nós vamos complementando esses profissionais de saúde e depois, de acordo com o protocolo estabelecido pela Anvisa, iniciamos a vacinação mais à frente nas nossas unidades de saúde da cidade. A chegada dessa segunda dose, secretário, desse segundo lote, ela é uma certeza daqui a esses 14 dias? Eu pergunto porque a gente discutiu muito aqui, não só com a Frente Nacional dos Prefeitos, mas até com notícias que chegaram ontem de outros municípios que começaram a vacinar, de cidades que poderiam usar todas as doses disponíveis para aplicar, iniciar a campanha de vacinação, sem ter esse segundo lote, sem ter essa segunda dose. Então é uma certeza que teremos esse segundo lote chegando daqui a 14 dias. Exatamente, Ivan. Por isso que o universo que nós definimos de vacinação, ele é um universo onde deverão ser, as pessoas que vão ser vacinadas receberão as duas doses. A gente complementa o processo de imunização, esta é a orientação da Secretaria Estadual de Saúde, e aí depois, na medida que o município for recebendo as demais vacinas, nós vamos avançando, não só para os profissionais de saúde, mas também para as demais categorias, sobretudo os idosos, inicialmente aqueles que têm acima de 75 anos. E especificamente os idosos que estão em asilos, casas de repouso?
Esses nós vamos dar início imediato à vacinação. São 14.173 idosos, nós temos o controle dessas instituições de longa permanência, os nossos profissionais de saúde, como sempre fazem em outras campanhas de vacinação em massa, vamos até o local onde essas pessoas estão. Os profissionais de saúde vão ser vacinados nos seus locais de trabalho, no hospital onde trabalham, seja ele público, seja ele privado, e também nas demais unidades. Não vai ter que haver nenhum deslocamento por parte dos nossos profissionais para que eles sejam vacinados. Eles serão vacinados nos locais de trabalho. O Gustavo, por exemplo, é nosso ouvinte, pergunta aqui, os profissionais de saúde da Santa Casa de São Paulo, por exemplo, serão vacinados e quando? Eles estão dentro desse grupo? Todos os hospitais privados, filantrópicos, receberão as vacinas da Secretaria Municipal de Saúde para serem já vacinados. No entanto, como a quantidade de vacina que nós recebemos, ela é 40% desse universo, nós vacinaremos aqueles profissionais que estão no tratamento direto da pandemia, né? É o médico, é o enfermeiro que está na UTI, que está na enfermaria, é aquele que conviveu durante 12 meses com uma carga viral gigantesca. E aí depois nós vamos vacinando os demais profissionais que trabalham em outras áreas, não necessariamente e não diretamente com a Covid. Pois é, tem muitas perguntas aqui de profissionais que trabalham em hospitais, mas não estão nessa linha de frente. Então, seja funcionário de área administrativa de hospitais, mas também aqueles profissionais que trabalham com limpeza e segurança. Esses da limpeza e segurança são contemplados agora na vacinação? Nós estamos fazendo uma discussão com a Secretaria Estadual para podermos receber uma quantidade um pouco maior de vacina nesse primeiro momento para funcionários de limpeza. Nós temos profissionais que, por exemplo, consertam os respiradores dentro da UTI. Então, ele também está no contato direto, né? Para que esses também possam ser incluídos nesse momento. Agora, os demais profissionais de áreas administrativas que tratam em outros segmentos do hospital, que não estão isolados nesse processo de tratamento, eles, se Deus quiser, vão vir nessa segunda etapa. A Renata é nossa ouvinte e pergunta, só para ficar claro, secretário, quem recebe a primeira dose, né? A segunda automaticamente está guardada na geladeira ou a segunda vai ser do lote que ainda vai chegar? Não, isso tudo vai ser, nós vamos recebendo os lotes do Butantan, né? Nós já temos toda a logística, carros, as vans refrigeradas, então daqui entre 10 e 14 dias a gente recebe este segundo lote e aí a gente distribui esses lotes para as unidades de trabalho e as pessoas então terão a sua segunda dose aplicada. Pensando mais para frente, secretário, eu já li em algumas entrevistas e publicações também, que a gente tem uma capacidade muito grande, né, de vacinação quando houver a fabricação, vamos dizer, em massa, né, por parte do Butantan, com insumos chegando e tudo. E eu queria saber qual é o tamanho dessa operação mesmo, porque a Sheila falou ali, por exemplo, de profissionais de saúde que não atuam necessariamente na linha de frente, mas, por exemplo, né, as aulas serão retomadas daqui a pouco, né, muita gente fala dessa questão também dos professores, né, que voltarão às salas de aula serem vacinados, enfim, no plano da capital paulista, a gente pode ler esse plano como o plano estadual ou há alguma diferença, né? Vai haver ali algum tipo de modificação do plano para atender públicos específicos, mas aí já falando de um momento em que a gente tem doses suficientes para vacinar todos esses públicos. Não, Ivan, nós não podemos fazer isso. Quem define isso é o Ministério da Saúde, é a Anvisa, né, com um protocolo nacional, há um plano nacional de imunização que precisa ser respeitado e todas as categorias, as faixas etárias, enfim, essa determinação é feita de forma nacional, é um critério geral para toda a população e o município obedece a esse critério. Essa é isso que deve ser. Agora, por exemplo, qual é o público-alvo? Profissionais de saúde, população indígena e idosos institucionalizados. O município de São Paulo, nós já temos toda a estrutura para fazer a vacinação em massa. Nós compramos 15 milhões de seringas, 15 milhões de agulhas, nós temos 1.000 postos de saúde, 2.000 postos satélites. Para você ter uma ideia, a cidade de São Paulo pode vacinar 600 mil pessoas por dia.
tendo a vacina, nós vacinamos 600 mil pessoas por dia, né? Agora, é preciso obedecer o critério estabelecido pelo Plano Nacional de Imunização e é preciso, obviamente, se Deus quiser, termos a vacina, que está em processo de produção. O mais importante que a gente precisa destacar é que, felizmente, nós começamos, né? Porque com a pressão que a gente tem hoje, do aumento do número de casos, de internações, vai haver algum tempo ainda para toda a população ser vacinada. Por isso que as medidas de cuidado, de uso de máscara, de isolamento, nós vamos ter que conviver com isso ainda por algum tempo, até que a gente consiga vacinar toda a população. Bom, assim o senhor responde a um volume tremendo aqui de dúvidas dos nossos ouvintes que escrevem para cá porque atuam em serviços essenciais. Então são professores, policiais, metroviários, motoristas e cobradores de ônibus, todos eles ficarão para um segundo momento, ou seja, respeitando esse calendário nacional. É isso, né, secretário? É exatamente isso, Sheila, como é feito em todas as vacinações. Todas as vacinações, você se lembra, o ano passado foi assim quando a gente teve o H1N1. Começa a vacinar idoso, profissional de saúde, depois pessoas que têm comorbidade, depois profissionais que atuam na educação, na área de segurança, de transporte. Sempre foi feito assim e essa é a determinação que a gente precisa seguir do Plano Nacional de Imunização estabelecido pelo Ministério da Saúde. Uhum. Esse site lançado pelo governo do estado, vacinajá.sp.gov.br, tem muita gente entrando lá, fazendo esse pré-cadastro. De que maneira isso deve alimentar o município e a Secretaria Municipal de Saúde para dar os próximos passos nessa campanha de vacinação? E só para complementar a pergunta da Sheila, porque a gente está vendo em outras cidades, em outros estados, políticos, enfim, deputados, representantes de secretarias, incentivando as pessoas, mesmo aquelas que não são agora desse primeiro grupo a receber a vacina, a se cadastrarem. Isso é importante? A Secretaria Municipal de São Paulo também orienta a fazer isso ou não? Só aqueles que estão realmente na fila a se cadastrarem, secretário? Olha, Ivan, Sheila, nós temos aqui todo o cadastro, né? Nós temos as nossas plataformas de tecnologia, onde a gente tem o cadastro das pessoas que deverão ser vacinadas. Então, primeiro tem um critério, que são os critérios estabelecidos nesse cronograma do Ministério da Saúde. Não adianta, eventualmente, uma pessoa que não está dentro desses critérios, ela se cadastrar, porque ela não vai, com esse cadastro, ser vacinada na frente de um idoso, por exemplo, de 75 anos. Nós vamos ter que respeitar, né, esses critérios. Aqui no município de São Paulo, nós adotamos uma outra estratégia. Aqui nós vamos cadastrar quem vacinou. Nós precisamos ter controle de quem vacinou, né? Então, vacinou, a gente cadastra, tem o registro direitinho da vacina, enfim, né? Porque às vezes pode passar uma ideia de que a pessoa simplesmente entrando nesse cadastro, não que o cadastro não seja algo positivo para você fazer um planejamento, né? Mas como aqui no município de São Paulo a gente tem esse histórico, todo ele registrado nas nossas plataformas, enfim, nas nossas unidades, a gente sabe quem está na fila primeiro para ser vacinado, né? Então, aqui no município a gente adotou uma outra estratégia. O Estado está fazendo esse pré-cadastro, não há problema nenhum, não tem incompatibilidade, mas, evidentemente, todos nós teremos que seguir aquilo que é determinado pelo Plano Nacional de Imunização. Profissional de saúde, idoso, acamado, depois os idosos pelas faixas de até 60 anos, depois pessoas que têm comorbidades, né? Aí vem profissionais da segurança, profissionais da educação e os demais profissionais. Uhum. Como se dará o chamamento? Como serão convocadas essas pessoas para irem se vacinar nos próximos passos dessa campanha? Eu pergunto isso para evitar, inclusive, que as pessoas que eventualmente queiram se vacinar, mas talvez não seja o caso de irem até um posto de saúde buscar, porque não haverá dose também para todo mundo. Como vai ser esse contato? Como é que as pessoas vão saber o momento em que elas devem ir se vacinar? Isso é muito importante, porque nós queremos evitar as aglomerações, né? Então nós vamos ter, a Prefeitura de São Paulo vai ter as campanhas de rádio, televisão, de rede, né? Isso já foi uma determinação do prefeito Bruno Covas para que a Secretaria Municipal fizesse isso, para exatamente as pessoas ficarem sabendo o momento em que devem se dirigir
a uma unidade de saúde ou a um posto satélite que nós vamos ter na cidade para poder se vacinarem, né? Nós também temos a nossa plataforma, onde hoje a gente já tem milhares de pessoas que estão cadastradas, que receberão os avisos no seu telefone celular. Quer dizer, então, nós teremos vários mecanismos, pretendemos ter vários mecanismos de comunicação para que as pessoas, no momento adequado, saibam que chegou a sua hora pelo critério de ser vacinado. E aonde ela vai ser vacinada? Porque, de alguma maneira, Sheila, as pessoas, como participam de outras campanhas, já sabem que tem a unidade de saúde no seu bairro. Mas nós vamos ter também, né, terminais de ônibus, onde a gente vai fazer vacinação, vamos fazer vacinação em entidades da sociedade que estão disponibilizando, né, seus equipamentos, mas isso tudo no momento adequado e quando tivermos a vacina. Eu imagino que isso vai demandar, de fato, uma capacidade de comunicação por parte da prefeitura muito grande, né, secretário? Justamente por causa disso que a gente está citando aqui, da diferença que há de uma cidade para outra. Acredito que aqui no estado de São Paulo menos, porque, ao que parece, todos os municípios vão seguir a risco o que está ali no plano estadual, consequência o Plano Nacional de Imunização, mas a gente tem recebido muitas informações diferentes, como a que eu citei aqui, por exemplo, no Rio Grande do Norte, as pessoas estão sendo orientadas a se cadastrarem, mesmo que não sejam parte daquele grupo, já para, enfim, como se fosse ali isso vai adiantar o trabalho, vai melhorar o trabalho, e não é assim. Então, justamente para evitar essas dúvidas, eu acredito que essa capacidade de comunicação vai precisar ser muito grande para tirar todas essas dúvidas, não só em relação à vacinação em si, né, dos mitos que existem sobre a vacina. A gente está passando por um momento muito atípico na nossa história, né, secretário? De pessoas que desacreditam da vacina, que desacreditam de uma instituição centenária como é o Instituto Butantan, quando na verdade ela está aí para salvar vidas, né, para ajudar a desafogar um pouco o sistema de saúde, não só da capital, mas de todo o estado, e que não está indo muito bem, né? A gente tem visto um aumento de casos, né? Então, exatamente isso, por isso que eu falei que até que a gente consiga imunizar toda a população, os cuidados ainda vão ter que ser feitos, né, de distanciamento, de uso de máscara. As pessoas continuam se contaminando, né? Hoje o contingente de contaminação se dá mais entre o jovem, que vai para o bar, vai para a balada, se contamina, é assintomático, não tem sintoma nenhum, mas vem para casa e contamina o pai, a mãe, a avó, que são os idosos, que esses sim, esses ficam doentes, esses vão para o hospital, e esses, né, aí não é estatística, né, que a gente tem, 76% das pessoas que faleceram na capital são idosos, né? Então nós temos que proteger essas pessoas, né? Então, até que a gente consiga ter a vacina para todo mundo, é evidente que a gente vai ter que compatibilizar esse trabalho, né? O mais importante, Ivan, é que felizmente nós começamos, né? Nós não podíamos atrasar mais esse processo de início de vacinação. Então agora eu acho que tem uma luz no final do túnel, vamos trabalhar rapidamente para que a gente possa começar essa vacinação, ser exitosa, e a gente cumpra todos os requisitos de forma adequada, aquilo que estabelece, né, o Ministério, a Ciência, a Secretaria Estadual de Saúde e também aqui o município. Secretário, com essas doses que o município tem e com esse ritmo de vacinação dos profissionais de saúde que a gente tem tido diariamente, quantos dias mais a gente tem pela frente de vacinação? Eu pergunto isso porque é um estoque limitado, né? Então a gente tem alguns dias aí pela frente de vacinação, e nesse intervalo de tempo a gente precisa, São Paulo e o país inteiro, receber ou aqueles 2 milhões de doses que viriam da Índia, e ainda não há uma previsão precisa de quando virão, ou a liberação daqueles 4 milhões e 800 mil doses do Instituto Butantan. Também não sabemos ainda porque dependemos da Anvisa, né, de uma liberação da Anvisa. Corre o risco de essa campanha de vacinação ter de ser interrompida? Por quanto mais tempo a gente vai assistir a essa vacinação com esse volume de doses que a gente tem hoje? Olha, pelo contrato estabelecido, Sheila, entre o Ministério da Saúde, a Anvisa e o Instituto Butantan, teria-se aí o comprometimento, então, de cerca de 46 milhões de doses agora, no primeiro momento, e depois mais 56 milhões, completando aí cerca de 100 milhões de vacinas. E mais aquelas que o Ministério da Saúde está adquirindo de outros laboratórios, né? Agora, nós estamos recebendo um pouco aquilo que foi estabelecido nessa divisão.
Eu acho, inclusive, que o município de São Paulo ficou prejudicado com isso, porque aqui nós temos 6 mil leitos de tratamento de Covid, 500 mil profissionais, né? Aqui vem para São Paulo pessoas do país inteiro, pessoas do estado inteiro vêm se tratar aqui na capital. Então, esse critério populacional, no caso da capital, que tem 8.109 pessoas, né, é a nossa densidade populacional por quilômetro quadrado, quer dizer, as pessoas estão aglomeradas, muito aglomeradas aqui na cidade de São Paulo, né? Aqui, sem dúvida nenhuma, talvez a gente precisasse de uma quantidade um pouco maior. Vamos torcer para que todas essas aquisições do Ministério deem certo, para que se cumpra um pouco esse cronograma de vacinação e a gente consiga o mais rapidamente possível ir imunizando as pessoas, aquelas sobretudo, né, essas que estão nas faixas de risco maiores, imunizando o mais rapidamente possível. Secretário, para terminar, e aí saindo um pouco da vacinação, mas claro, ainda no contexto da pandemia, hoje o coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus de São Paulo, Paulo Menezes, falou que a região metropolitana do estado e o município de Sorocaba, especificamente, eles podem ser reclassificados em breve no Plano São Paulo. Queria saber do senhor qual é a nossa condição hoje, né, na capital paulista, em relação à ocupação de leitos, em relação ao número de casos, se há esse não vou usar a palavra temor, mas enfim, a expectativa, né, de que haja também algum tipo de regressão para a capital, enfim, como é que estão andando aí os nossos números aqui? E eu queria acrescentar, qual bairro ou região que mais preocupam nesse momento na cidade? Olha, nós estamos hoje com uma taxa de ocupação dos leitos de UTI no município de 64%. Já foi, para vocês terem uma ideia, 94%, 96%. Temos, evidentemente, um processo de crescimento acelerado em velocidade do número de casos na cidade. E achamos que o impacto do que aconteceu no mês de dezembro, com a movimentação do comércio e as festas de final de ano, nós devemos começar a ter, sobretudo, aí a partir da semana que vem, né? Mas nós ainda aqui estamos com o controle disso, né? Tanto na ocupação dos leitos, estamos fazendo monitoramento de mais de 1 milhão de pessoas sintomáticos respiratórios em toda a cidade de São Paulo. A região que mais nos preocupa é a região leste da cidade, é lá onde a gente tem o maior número de ocupação dos leitos nossos e também o maior número de casos. Então ali a gente está com uma estratégia específica naqueles bairros, né, onde a gente tem maiores problemas, mas estamos ainda controlando esse processo de crescimento. E São Paulo, como eu disse, para vocês terem uma ideia, ontem nós tínhamos 23% dos nossos leitos ocupados com pessoas não residentes na cidade. Nós atendemos, nós estamos dentro do SUS, né, não há problema em relação a isso. Mas para mostrar que no final as pessoas vêm buscar tratamento aqui na capital, né? Por isso que tem que se ter um olhar diferenciado aqui para a capital. Mas nós estamos na fase amarela, deve haver uma nova reclassificação do Plano São Paulo, estamos discutindo isso o tempo todo com o governo do estado, para que a gente possa exatamente, nesse trabalho de medidas sanitárias, tentar conter a doença, como já fizemos isso o ano passado, e não temos uma pressão maior no sistema público e no sistema privado de saúde. Secretário Municipal de Saúde de São Paulo, Edson Aparecido, obrigada pelas informações até aqui. Certamente, secretário, a gente vai precisar manter contato aí nos próximos dias e semanas para continuar acompanhando e prestando serviço aqui ao cidadão a respeito dos próximos passos dessa vacinação. Por hora, obrigado e um bom dia. Obrigado, eu que agradeço.